Fala, selvagem! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Selva. Mais que sobreviver, dominar. E você sabe que esse nosso podcast traz a história de pessoas que venceram nessa selva chamada América. O intuito aqui é te inspirar e te mostrar o caminho correto para que você também possa vir e vencer. Se você não quiser vir, vencer aí na selva que você escolheu para a sua vida. Lembrando que o nosso podcast é um patrocínio e sendo gravado aqui nos estúdios da Alaska Tech Story. Você que está em Miami, você que está em Orlando, você que está em Boston, tem uma loja física para você. Você que está no Brasil, é só entrar no site, fazer o seu pedido que a gente entrega na sua casa com frete grátis e preço imbatível. E o nosso episódio de hoje, galera, eu tenho a honra de receber um cara que eu conheci ele faz pouco tempo. Mas como eu brinco com a minha esposa, com as minhas filhas e meus amigos, que eu conheço de gente. E quando eu vi esse cara fazer uma coisa no palco do Poder do Network em Nova York, eu falei, é por isso que ele é o que é e chegou onde chegou. E hoje eu tenho a honra de ter aqui nos nossos estúdios do Pod Selva, Lúcio Santana. Lúcio, fala, Rogério. Obrigadão, cara. Uma honra para nós termos você aqui. Eu sei que você vai contribuir muito com quem está assistindo, você vai trazer muita instrução direta e reta, porque a sua trajetória foi mesmo lá da granja, da fazenda, para vir dominar nessa selva chamada América. Adorei o nome, Pod Selva. Rapaz, é um prazer estar aqui. Eu vejo que quando você entende que você não pode guardar o que você tem, né? O seu conhecimento, a sua habilidade, o que Deus te deu, você fica mais à disposição para poder compartilhar. E nem sempre somente as coisas boas, mas o que for necessário para poder impactar a vida de pessoas. Então, estou aqui à disposição, pode perguntar o que você quiser, vou responder tudo o que eu achar que vale a pena. Cara, deixa eu só contar a dinâmica que me fez, que o cara me ganhou. A gente estava no Poder do Network em Nova York e o Bruno Avelar chamou ele no palco, apresentou ele e do nada o Bruno Avelar tirou o tênis dele e falou assim, quem calça 11, né? Calça 11. Quem calça 11 aí na plateia? Aí o cara apareceu, eu calço 11, não sei o quê. E resumindo a história, o cara chegou lá, o tênis serviu, o Bruno tirou o tênis e era um tênis high ticket. E eu olhei na hora, quando o Bruno tirou, eu olhei na cara, assim, eu fixei e ele não mudou o semblante, ele não disse, depois eu mando cara, qual que é o seu endereço? Não, ele na humildade despiu do tênis, entregou pro cara e dali eu falei, ele é o cara, eu quero um dia estar sentado com ele e hoje Deus me deu a graça. Mas antes de tudo isso, quem era Lúcio Santana no Brasil? Olha, eu falo que eu era um empreendedor e não sabia. Né? Eu vejo que... Veio de onde? Onde nasceu? Jundiaí. Eu falo Jundiaí, interior de São Paulo, para depois falar que, na verdade, eu sou de Várzea Paulista, que é do lado de Jundiaí. Senão ninguém vai dava referência. Não, okay, Jundiaí, agora Várzea Paulista. Sim. Então, sempre fui um vendedor, um cara que sempre sonhou eu sempre sonhei de poder cuidar da minha mãe. Então, ali eu vendia sorvete, chocolate na rua, com 10, 12 anos. Eu saía buscar chocolate em São Paulo, pegava o trem, comprava lá a caixinha de chocolate, voltava vendendo, ganhava meu dinheiro, olhava carro. Eu era inquieto. Né? Eu queria sempre buscar algo melhor para a minha vida, mesmo sem ter tanta noção o porquê. Mas sempre com o objetivo de cuidar da minha mãe, algo que eu sempre tive um sonho. E acho que é o que motiva, né? Você quando tem algo que envolve pessoas. Isso, quando envolve... E assim, cara, é interessante começar com essa história, porque a grande maioria do moleque, eu fui moleque, vendia algodão doce, capinei quintal lá em Catalão, mas eu tinha o intuito, era pegar esse dinheiro para ir pro circo, pegar esse dinheiro para comprar um sorvete. Você tinha o intuito de pegar o dinheiro para cuidar da sua mãe. Eu vejo que quando você pega e identifica algo que te motiva, Sim. Fica fácil. Sim. Então, eu nunca fui apegado a dinheiro, mas sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, era gostoso aquela sensação de você chegar e entregar o dinheiro. Lógico que eu gastava com outras coisas também, mas era muito prazeroso quando você entregava na mão, né? Quando eu entregava na mão da minha mãe, era olhar e falar, puxa, tem que parar de ir pra rua. Mas era muito divertido. Sim. E ela deu um jeito de me tirar da rua, né? Eu acabei indo pra guardinha. Era um local que você ia, passava 30 dias, aprendia a lavar prato, fazia limpeza, serviço de banco. Então, moral da história, eu ficava o tempo todo buscando coisas novas. Mas passou pela CLT?
Não passei no Brasil pela CLT. Não passou? Nem carteira. Acho que eu não me lembro. Caramba, velho. Eu lembro que eu tive uma carteira azul, Sim. mas eu não lembro de ela ter sido registrada. Mas e aí, depois dessa parte da infância, entre aspas, brincar de ser empreendedor intuitivamente, qual foi o próximo passo? Bom, eu trabalhei por 3 anos na guardinha. Na época não existia carteira assinada, era um salário mínimo. E logo depois, quando eu saí... Ele era o modelo de menor aprendiz? Menor aprendiz. Perfeito. Basicamente isso. E eu acabei começando a vender saco de lixo. Depois de saco de lixo, fui vender serviços de gráfica, caneta, chaveiro, calendário, que acho que nem não é tão... Brindes, né? Brindes. Nem é tão comum mais hoje em dia. Né? E ali eu já comecei a entender que se eu quisesse ganhar dinheiro, comprar minha moto, meu carro, não ia ser trabalhando para ninguém. Caraca. Então, eu saí do Brasil, eu era vendedor de uma gráfica. Não diretamente para uma. Eu vendia e buscava a gráfica para poder produzir o material e depois eu entregava. Olha só, galera. Pega a primeira senha. Quer dizer, a primeira senha de tudo, honrar pai e mãe. Aí o negócio já pega outra aceleração. A segunda, não espere ter o produto para vender. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Mas eu não tenho nada. Cara, vende depois entrega. Mas vende e entrega. Foi a outra senha que ele entregou aqui para nós hoje. Ele vendia e não tinha nem o fornecedor. Ele tinha quem ia fornecer, mas na hora... ele tinha noção, mas ele não tinha, tipo assim, olha, tá aqui. Ele ia lá, vendia, chega aqui. Eu sabia o que eu queria vender. Isso, aí muito que é importante. a diferença. Eu sabia o que eu queria vender, eu sabia a margem que eu tinha sobre aquele produto, eu sabia o que mais dava lucro. Sim. E eu focava naquilo. É lógico. Perfeito, perfeito. E quando foi a virada de chave, cara, eu preciso de algo mais, eu preciso ir para a selva. Como que caiu essa ficha? Eu acho que eu sempre busquei isso, né? Desde quando eu já entregava, já vendia serviço gráfico, eu sempre me imaginava. Eu acho que a habilidade de você conseguir se ver num nível maior que você está é muito importante. Caramba. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa habilidade ou a vontade ou não acreditam que é possível. Então, eu lembro que eu sentava, quando eu tinha 12, 13 anos, eu imaginava com a minha moto, com o meu carro, o diplomata, a Sete Galo. Sete Galo! Eu me imaginava pilotando. Sim. Então, eu tinha essa habilidade de me imaginar conquistando algo maior. Então, quando eu estava no Brasil, que eu tinha minha motinha, tinha meu Fusca, eu falava, Estados Unidos, sabe aquele sonho americano ainda que você só via isso através de filmes? Eu falava, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ficar rico, eu não sei como ainda, mas eu vou fazer isso. E aí foi aparecendo as oportunidades e eu descobri que o irmão do meu cunhado morava aqui nos Estados Unidos. Mas antes de vir, me intriga uma coisa. Ter esse espírito empreendedor no interior, o seu entorno, o seu ecossistema naquele momento, como ele via esse seu sonho, esse seu propósito? É interessante você perguntar porque eu não tinha noção de ambiência naquela época. Eu tinha certeza de uma coisa, eu me afastava inconsciente para conquistar o que eu queria. Aí eu voltava, porque era gostoso estar perto dos amigos, poder bagunçar, se divertir. Eu era muito novo ainda, 17, 18, 19, mas eu já tinha minha moto, eu já tinha meu carro, eu já tinha dinheiro para comer meu lanche. Então, eu voltava para estar com os amigos, mas a maior parte do meu tempo era fora deles, fazendo negócios, trabalhando, buscando o que eu queria. Então, e não era influenciado pela, entre aspas, negatividade deles ou pelo não desejo deles prosperarem com você? Não, porque eu acho que também nem eles tinham essa noção de talvez colocar isso como negativo. Sim. Eles apoiavam. Poxa, Lúcio, que legal, você vai ser bem-sucedido. Eu converso com alguns amigos e eles falam, poxa, Lúcio, você tinha aquela pegada para negócios, que eu vejo que veio do meu pai. Meu pai sempre foi negociador, meu pai sempre foi vendedor. Ele sempre deixou claro que a padaria que ele vendia, ele tinha uma gráfica. Sim. A padaria que comprava serviço dele era o chefe dele. Então, ele foi me dando algumas noções, talvez inconsciente, que eu fui aplicando, ajustando, e talvez isso foi me empurrando e me ajudando a ter sucesso. O irmão do cunhado vivia nos Estados Unidos. Como que deu esse... Eu fiquei sabendo através do meu cunhado, Nelson, eu falei, poxa, me ajuda a ir para os Estados Unidos. Né? Na época, o meu maior cliente era a Herbalife, que eu acho não, existe até hoje. Sim, sim. E eu vendia aqueles panfletos
amarelinhos. Sim, eu lembro. Eles encomendavam 200, 300 mil por semana. Então eu vendia para a equipe toda. E na época tinha um evento aqui em Los Angeles que você poderia pedir uma carta convite. Funcionava mais ou menos assim. Sim, sim. E a Carlota, que na época era presidente lá do grupo, naquele momento em Jundiaí, gostavam de mim. E ela falou assim, Lúcio, eu vou pedir uma carta convidando você para participar do evento. E eu tinha 19 anos. Então foi uma surpresa eu ter conseguido O visto, a entrada. mas foi através da vida deles que eu acabei conseguindo o visto para vir para os Estados Unidos. Caramba. E aí, chegou a carta, você conseguiu o visto. O que passou pela sua cabeça? Qual foi o plano? Fosse, poxa, agora eu tenho a autorização para entrar nos Estados Unidos, aí ia depender da alfândega, mas na época eu acho que você nem pensava nisso, eu tenho o visto, eu vou entrar. Como foi o plano? Eu lembro como se fosse hoje quando eu recebi a chamada. Na época, você não precisava ir presencialmente, uma agência coordenava toda a documentação e me ligaram. Eu não acreditei, fiquei super feliz. E a minha ideia qual era agora? Eu vou vender meu carro, vou vender minha moto, vou comprar a passagem, vou pegar o que eu tenho e vou. Não tinha um certo planejamento, eu não tive ninguém que chegou... E nem vontade de voltar. Não Tinha, claro que eu tinha. Não fazia parte do plano voltar? Sim, um ano. Em um ano eu ia ficar rico, comprar meu diplomata, minha moto, meu carro, ia comprar uma casa para minha mãe, eu ia voltar com muito dinheiro, eu ia casar e tudo certo. E é lógico que quando eu cheguei aqui, em 2, 3 meses, eu entendi que não tem nada a ver, não ia acontecer nada do que eu achei. Isso foi o quê? O achismo baseado no que eu vi em filme, baseado no que algumas pessoas falaram, e a gente comete muitos erros baseado no quê? No que as pessoas falam para você. Não somente erros, mas também nos travamos porque alguém um dia falou que você não poderia fazer tal coisa. A busca da instrução errada. Totalmente. Ou a falta também. Ou a falta da instrução. Você assume algo que aparentemente parece que é a lógica e não é. Então, paguei o preço por isso. A falta de informação me custou alguns anos até que eu entendesse, espera aí, eu preciso me adaptar a esse país. Espera aí, eu não vou ficar rico em um ano. Espera aí, eu não vou voltar mais. Aqui eu vou ter que passar talvez 5 anos. E aí, depois que você passa 5 anos aqui, a possibilidade de você voltar diminui. Aí você arruma uma namorada, você casa, tem filhos, e acaba que você fica aqui e começa a construir sua vida. Qual foi a grande dificuldade inicial? Eu volto para a falta de conhecimento, Sim. ambiente. Hoje eu lembro que o que eu mais escutava é, Lúcio, não se preocupa, é assim mesmo. Eu passei por isso, você vai ter que passar, e olha, eu só estou bem agora depois de 10 anos. Eu vejo isso como a maior mentira, enganação e a falta de união que existe na nossa comunidade. Eu falo existia, Sim. porque eu vejo que dá para mudar isso. Quem chega hoje aqui não tem que passar o que eu passei. Eu tenho que ajudar ele a não passar. Sim. Se eu demorei 5 anos para poder me ajustar e me estruturar, e eu der a instrução para ele, ele pode fazer em 1 ano. Por que eu tenho que achar que ele tem que passar por 5 anos para poder chegar onde eu cheguei? Só para que eu não me sinta incompetente? Entendeu? Mas aí... Vou me sentir incompetente se ele conseguir em 1 ano? Vou me sentir inferior? Mas, infelizmente, às vezes as pessoas querem que o outro passe para ele se sentir bem. Você já tem uma outra visão. Pelo que eu te conheço, eu vou dizer uma coisa aqui. Se a minha leitura estiver errada, você me corrige. Você já vê isso como que você, primeiro, não tem um pensamento de escassez. Eu vejo que quem quer que o outro passe o que você passou de dificuldade é pensamento de escassez. A outra coisa que eu vejo em você é que, ao invés de se sentir incompetente dos 5 anos, você vai se sentir feliz porque a sua cria, que você ensinou, que você mentorou, que ela se torne em 1 ano aquilo que você se tornou em 5. Mas, Rogério, isso não foi desde sempre. Eu não tinha essa consciência. Talvez eu repeti por muitas vezes a mesma coisa para as pessoas, dizendo, olha, fica tranquilo, é assim mesmo. Às vezes inconsciente, sem maldade. Sim. Tá? E pode ser que até com maldade. Só que quando você entende que é melhor transbordar na vida das pessoas do que você reter informação, não tem como. Quando foi a virada de chave? Olha, eu acredito que o meu posicionamento de ajudar as pessoas eu sempre tive desde quando eu cheguei aqui. Agora, a consciência real do meu chamado aqui nos Estados Unidos tem menos de 2 anos. Consciência real de quem eu sou, o que eu vim fazer nos Estados Unidos, o que eu acordo todos os dias para fazer, tem menos de 2 anos. E
Quantos anos você tem nos Estados Unidos, perdão? Eu tenho 25 anos. Então quer dizer que, vamos lá, nesses 2 anos, o quanto acelerou sua vida e a vida das pessoas perante aos outros 23 anos? 20 anos. Hoje eu troco 1 ano e eu coloco 10. Porque é muito rápido quando você entende o porquê as coisas acontecem. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela não sabe nem por que está acontecendo aquilo na vida dela. Perfeito. Ela sente tristeza, ela sente depressão, Perfeito. ela sente que algo está errado, ela sente que por que isso comigo? Mas ela não consegue sentir o porquê está acontecendo. Eu falo que quando você entende o porquê, você consegue fazer o quê? Tratar. Verdade. Aí a velocidade é muito maior. Então você pode passar 10 anos repetindo algo sem saber o porquê. E aí quando você descobre, chega a ser algo assim, de ficar indignado. Caramba, por que eu nunca ajustei isso? Por que eu não fui lá e simplesmente corrigi um detalhe para poder crescer? Então, é normal. Eu converso muito com empresários. Eu invisto muito em empresas. Eu falo que antes de investir em empresas, eu invisto em pessoas. Ouço muito isso nos seus... Muito. Só que o que acontece? O meu trabalho, quando eu sento com alguém para dar uma mentoria, para investir ali naquele negócio, eu olho o seguinte: o que está acontecendo com essa pessoa que está refletindo nos negócios dela? Qual foi a jornada laboral do Lúcio nesses 25 anos? Para que a galera se sintonize. Qual foi a jornada laboral? Pode falar. Qual foi a jornada laboral? Começou como e foi fazendo... Eu vou quebrar talvez em alguns anos. Ok. Cheguei totalmente perdido. Sim. Achei que era algo totalmente ao contrário. Exerci um princípio que isso veio comigo. Fazer mais do que é pedido, entregar o melhor, se colocar no lugar das pessoas, gratidão, generosidade, honra. Isso é muito claro. O que me ajudou a sair de entregar jornal, limpeza, pizza, é o seguinte: eu entrava no ambiente e eu falava, aqui tem minha oportunidade. Será que é aqui que eu vou entregar mais? E o dono vai falar que, poxa, eu quero esse menino trabalhando comigo. É no jornal, entregando jornal, ajudando uma pessoa que precisava de ajuda, que alguém vai olhar e falar, puta, cara generoso. Eu quero esse cara trabalhando na minha empresa. Isso é semeadura. E se você vê, aí, essa primeira fase, 5 anos. A segunda fase, quando eu comecei a trabalhar com financiamento imobiliário, foi através do que eu semeei dentro do jornal. Um casal que já trabalhava num escritório de financiamento imobiliário, eu estou lá empacotando o jornal e tinha algo que eu fazia muito. Eu empacotava muito rápido, de 20 anos, muita energia, empacotava 200 jornais em 10 minutos. O que eu fazia? Tinha um casal que estava lá empacotando. Eu saía, empacotava, vai lá. Terminava minha rota muito rápido. Às vezes passava a ajudar eles entregavam o jornal num prédio e eu jogava o jornal no 4º andar. Sabe? Então, a pessoa olhou, Lúcio, você parece uma pessoa tão generosa. Eu acredito que a minha chefe gostaria que você trabalhasse na empresa que eu trabalho. Como assim? Aí você pega pessoas que vão trabalhar, entregam somente o que é pedido, 9 às 5, não faz nada mais e respondem, esse aqui é o meu trabalho. Eu só vou entregar o meu trabalho. Sou pago só para isso. Sou pago só para isso, sendo que ali ela pode criar oportunidades para talvez dali sair um novo negócio ou se tornar sócio. Então eu vejo que a segunda fase foi essa. Depois do financiamento, eu caminhei até 2009. Foi quando teve uma crise aqui nos Estados Unidos. Foi um novo ajuste na minha vida. Depois de 2009 até 2022, trabalhei, continuei no ramo imobiliário, fazendo financiamento. Já financiei, já ajudei mais de 2.000 famílias a realizar o sonho da casa própria. E aí, de repente, um dia, que aí eu acho que é a minha última, começou minha mudança, foi quando uma pessoa me procurou no escritório pedindo ajuda para os negócios. Mas vou deixar você falar, senão eu vou ficar falando. Não, cara, mas assim, mas a sua história é cativante. Ela é cativante porque ela traz essas instruções, né? Primeiro, você ajudar. Porque
muitas vezes, e eu falava isso muito quando eu dava aula na universidade, que eu falava assim, galera, presta atenção que esse cara que está sentado do seu lado aí, hoje ele é um colega de aula que amanhã pode te barrar num projeto, numa empresa, ou pode te convidar para ser parceiro num projeto muito grande. Exato. A sua postura aqui em sala de aula vai contar muito lá na frente. Então, a sua postura dentro do trabalho, então cara, como se diz assim, se o cara pegar esse insight aqui e colocar em prática, ele transforma a vida dele. Eu concordo 100%. E sabe quanto custa para fazer isso? Nada. Nada. Porque tem pessoas que falam, eu não tenho investimento, eu não posso contratar uma mentoria. Você pega esses 5 pontos, entrega mais, honre a pessoa que está ali te ajudando, seja grato, generosidade. Já mudou. Já. Eu garanto que qualquer pessoa que exercer isso, chegar no trabalho amanhã e exercer isso, o patrão vai falar, caramba, quem que é essa pessoa? Tem algo diferente no ar. Exato. E não só isso, as pessoas que ela atender também vão falar, nossa, que pessoa simpática. Nossa, essa pessoa podia trabalhar comigo. Nossa, essa pessoa seria... Eu canso de falar, olha, puta, essa pessoa é demais. Essa pessoa pode fazer muito mais do que ela está fazendo. O problema, sabe qual é? A maioria das pessoas estão fazendo muito menos do que elas poderiam fazer. Muito menos. Você acredita que isso é o ambiente, crença, formação, cultura? É o conjunto de tudo isso. Então, eu por muito tempo, eu me vi ganhando dinheiro, ajudando pessoas a realizar o sonho da casa própria, orientando pessoas que não sabiam como fazer, dando direção, eu entregava meu coração ali, eu segui o que meu pai falava, Lúcio, se coloca no lugar da pessoa, entrega mais. Eu simplesmente peguei o que eu já fazia no jornal e repliquei no trabalho de financiamento. Repliquei no trabalho, trabalhando para alguém no financiamento. Sim. Me tornei sócio. Certo. E dono de empresa, eu continuo fazendo a mesma coisa. O problema qual é? A pessoa acha que tudo que ela tem para dar é tal coisa. Então, por muito tempo, tudo que eu fiz foi o quê? Ajudar pessoas a comprar casas. Aí você acha que é muito? Para muita gente é muito. É pouco. Não, mas para muita gente é muito. Sabe o que acontece? Quando você exerce algo e você conta só com isso e você não presta atenção no que mais você poderia estar fazendo. Deus simplesmente não criou o Lúcio e o Rogério só para exercer algo relacionado a trabalho. Então, tudo que eu fiz, eu tive acesso a 2.000 famílias no período de 15 anos e tudo que eu fiz, sabe o que foi? Eu ajudei a comprar casa. Eu ajudei a realizar o sonho da casa própria. O que mais eu poderia ter feito? O que mais eu poderia ter conversado? O que mais eu poderia ter compartilhado com aquela família que eu não compartilhei porque eu achava que eu não tinha nada para entregar? Aí é o que acontece com as pessoas. Tudo que eu vou fazer é só isso, porque eu acho que eu não tenho mais nada para dar. E Deus coloca aquela família para te pedir auxílio nos negócios. Exatamente. Aí ali, como foi assim? Como foi o sentimento? Porque é lógico, você já ajudava, tinha tudo isso, mas agora veio um próximo degrau. A pessoa chegou e falou, Lúcio, ajuda a gente, o negócio tá assim. Foi um rapaz que me ligou e falou, Lúcio, eu preciso da sua ajuda, eu vejo que você faz negócio, eu vejo que você é um cara de sucesso, me ajuda. Eu sempre tive essa questão de escutar as pessoas, eu aprendo muito por escutar. E ele chegou, sentou e falou assim, cara, eu preciso que você seja meu mentor. Quando ele falou isso, eu cheguei assim, mentor, cara, você é doido? Desse jeito. Ele falou assim, não, eu vou te pagar. Eu falei, cara, se liga, eu não sou mentor. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu vejo que você tem sucesso fazendo o que você faz. Eu falei, cara, não tem como. E eu fiquei, assim, foi uma resposta muito verdadeira, porque ali eu me senti o quê? Sem nenhum tipo de qualificação para ensinar alguém. É o que o diabo faz. Ele tenta desqualificar todos. Ele vai pegar algo que você tem habilidade e ele desqualifica você. Quanto mais ele desqualifica você, menos você encontra o seu propósito, o seu chamado. E menos você transborda. Totalmente. Então, por muitos anos, por isso que eu falo, tudo o que eu fiz foi financiar a casa, ajudar pessoas a realizar o sonho da casa própria, sendo que o que Deus me deu era muito maior. E quando aquele cara, eu fui firme com ele, eu falei, cara, não posso te ajudar. É o que eu acreditava de verdade, não foi arrogância ou nada. Não querer. Ele chorou. Cara, eu não me senti nem mal, vou ser bem sincero, porque eu falei, o cara veio procurar alguém que não tem o que fazer por ele. Ele chorou, levantou,
valeu, obrigado. Na minha sala tem uma janela, eu levantei, vi ele saindo. Quando eu levantei, sabe aquela conversa interna Sim. que eu falo que é o Espírito Santo? Sim. Falou assim, negão. Sabe, eu converso assim, Sim. negão, então quer dizer que você está dizendo que você não tem nada para dar para esse cara? E a sua habilidade? O seu dom de fazer negócio, essa visão, olha que doideira, essa visão que você tem de olhar algo e solucionar, é isso? Aí me fez lembrar o quê? Os talentos. Então se prepara. Se você não vai usar o que você tem, você vai perder. Eu sentei e eu me arrepio toda vez que eu falo sobre por quê. Porque é tudo que eu tinha. Naquele momento, Deus mostrou para mim claramente. É tudo que você tem. Você não foi para faculdade, você não tem nada. É tudo que você tem. E naquele dia, eu fiz um compromisso comigo e com Deus. A partir de hoje, eu vou anotar o porquê eu faço o que eu faço. Isso é libertador. O dia que você parar e começar a anotar, eu fiz isso por esse motivo. Não deu certo. Depois eu corrigi e fiz de outra forma. Deu certo. Registra. Se deu certo, você pode agora ensinar alguém. E eu continuei. Eu sei que depois de 3 meses, eu tomei um susto com o que eu descobri. Eu descobri uma pessoa terrível que eu era. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri o quê? Um cara excepcional, com qualidades e realmente que poderia ter ajudado. É uma competência inconsciente. Cara, eu não sei se... Assim, bom... Porque a partir do momento em que você começou a anotar e registrar, você descobriu que você tinha um método de fazer as coisas corretas. Eu comecei a me conhecer. Isso. E aí você começa a entender que, no meio de muitos desafios, cara, eu posso fazer isso. E aí você começa a entender que não é sobre negócios, é sobre pessoas. E aí eu comecei a ajudar as pessoas. E aí, como eu assumi o compromisso com Deus, que foi anotar, o outro foi qual? Todo mundo que me procurar, eu vou ajudar. Então aí Deus começa a mandar. É lógico. Eu tenho hoje umas 160 horas de gravação, porque Deus também me colocou. O senhor grava. Eu quero que um dia você volte para ver o quanto você ajudou. E eu fiquei quase 1 ano ajudando pessoas sem cobrar. Orientando e aprendendo. Eu aprendendo com a pessoa. Quando eu orientava, eu aprendia. Sim. E aí eu lembro que depois de uns 120 dias que eu peguei em PDF, né, o que tinha saído dali, eu mandei para minha esposa e ela me ligou. Ela estava vindo de Orlando para Orlando. Ela me ligou e falou assim, quem que é esse cara? Aí eu falei assim, eu sei. Eu também não sabia que existia esse cara dentro de mim. E aí você começa a viver uma nova jornada. Aí saiu o livro Autogestação. Isso. Foi da onde eu simplesmente falei, caramba, eu preciso agora escrever uma nova história para o Lúcio. Uma nova história sem o que a mãe falou, o tio, os amigos, o que eu acreditei que eu podia ou não podia. Aí começa a virar uma transformação, você começa a entender que a sua passagem aqui na Terra não pode ser do nada. Não é possível que você foi escolhido para simplesmente acordar, dormir e não fazer mais nada. Você acordar, não impactar ninguém. Eu falo que eu quero todos os dias transbordar na vida de alguém. E sempre aparece alguém para você transbordar. Não tem jeito. Se você abre o seu coração, sempre vai ter alguém. Você alguém. vai atrair pessoas. É normal. É normal. E como você se sente hoje com tantas pessoas de sucesso que são... Eu gosto muito de usar o termo, como eu venho do futebol, né? Que são cria sua. Como que você se sente quando você ajuda uma pessoa, você levou ela para o próximo nível e ela tá voando e você olha ela voando assim e fala assim, cara, uma pena daquela asa ali fui eu que pus, uma daquelas asas para ele voar fui eu que pus. Sabe como que eu vejo? Natural. Natural. Eu não vejo nada demais. Talvez da mesma forma que você viu a minha expressão. Sim. Natural. Sabe por que é natural? Porque todos nós deveríamos estar prosperando. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Instigativa. Porque a resposta de muita gente seria assim, não, cara, eu realmente ajudei. Não, cara, porque você, primeiro, a sua conexão vertical é muito forte. A sua conexão com o Espírito Santo. E quem tem a conexão com o Espírito Santo, ele não tem vaidade. E você não tem. E não dá para ter, porque no fundo, quem realmente nós somos, né? E é interessante que quando eu comecei, lembra, quando você consegue se comunicar com Deus, você consegue até fazer pergunta.
Isso. Porque quando você não sabe A intimidade. quem você é, nem pergunta para Deus você consegue fazer. Porque você se sente tão lixo, tão menos, que você não consegue nem falar, Deus, e aí? O que eu tenho que fazer hoje? Qual que é a parada de hoje? Qual que é? E aí você começa a fazer o quê? Você começa... De verdade, é como se fosse uma negociação. Deus, vamos fazer o seguinte, me ajuda. E uma das coisas que eu sempre faço, até o dia de hoje, é quando eu sento com alguém, eu falo, Deus, me mostra algo que essa pessoa não está vendo. Me mostra, me mostra. Esse cara vai vir me falando tudo sobre negócios. Deus, deixa eu ser como, sabe, entrar rasgando para gerar efeito na vida dele. Aí eu vou e Deus me ajuda. Quando eu comecei a ter que falar em público, eu fiz de novo, ó, negociação. Eu falei, Deus, então tá, vamos lá. E é desse jeito que eu tô falando com você. Sim. Literalmente assim. Eu também Deus, tenho essa intimidade. vamos lá. Eu não vou rejeitar convites para falar em público. Eu lembro que eu estava em Alphaville, me convidaram para falar na faculdade Getúlio Vargas. Isso tem o quê? Quase um ano. Eu falei, quem sou eu? FGV. Doido. Aí a pessoa que me ligou tinha lido meu livro e falou assim, não, são pessoas que estão fazendo pós-graduação. Eu falei, mas nem ferrando eu vou. Pós-graduação, FGV. Eu falei, eu vou passar vergonha. Aí eu peguei, eu tinha vindo do dentista, e quando você foge do seu propósito, do seu chamado, o que você coloca no lugar? Desculpas. Você se justifica sempre com algo. E fica torcendo para algo dar errado para você ter essa justificativa. Totalmente. E dá mesmo. Aí eu peguei, liguei para ela e falei assim, olha, você não sabe, saiu o dentista, tô com a boca um pouco anestesiada. Tava um pouco mesmo. Aí ela falou, tá, poxa, que pena, tenta, vai ser daqui 1 hora ainda. Eu tava o quê? 3 minutos da faculdade. Quando desligou o telefone, veio o quê? O compromisso. Lúcio, lembra o compromisso que você não vai negar nenhum convite? Aí eu também volto. Deus, então me ajuda. Sempre que eu abrir a boca, ter algo para falar, para tocar na vida de alguém. E eu fui, pessoas choraram. E tudo que eu fiz, eu só compartilhei experiências e dei uma visão que a pessoa não estava. Ali eu comecei a enxergar e falar, puxa vida, Lúcio, Deus pode te usar, assim como pode usar você e qualquer pessoa. Mas é difícil você conseguir ter resolver essa questão de autoimagem, que a maioria das pessoas tem, como elas se veem. Aí você me fala, por quê? Aí eu li uma história uma vez, um vídeo, o cara falando, vamos lá, você chama um mecânico para consertar seu carro, ele não aparece. Beleza, ele te liga, depois que não apareceu, olha, meu carro quebrou, dá a desculpa que for. Aí você pega e fala, tá bom então, amanhã você vem? Fica tranquilo, amanhã eu vou. Ele não aparece. No 3º dia, no 4º dia, o que você quer com esse cara? Nada. Por quê? Você não confia nele. Perdeu o quê? A credibilidade. Perdeu total. Você quer fazer alguma coisa com ele? Nunca mais. Nunca mais. E o que nós fazemos conosco mesmo? O mesmo. Eu vou fazer isso, Deus. Eu vou hoje. Chega uma hora, sabe o que acontece? Você não acredita em você mais. Ponto. Então chega uma hora que se você não acreditar... Chega uma hora que você perde a credibilidade em você mesmo? Sim, a maioria das vezes você perde. Sabe por quê? Você promete tanto. Pesado Você isso. promete tanto que você não acredita em você. Você se vê como um lixo, você se vê como uma pessoa mais inferior que poderia existir. Enquanto tem pessoas e Deus que olha para você e fala, puto, o cara é o cara. Eu criei esse cara para ser um cara que vai tocar... A minha imagem e semelhança para dominar. Não só isso, ele vai mudar. Eu fico vendo Deus me olhando e falando assim, quando esse cara vai acordar? O que eu planejei para ele foi mudar a vida de muitas pessoas através da dele. Quando ele vai acordar? E ao mesmo tempo eu fico vendo o diabo falando, puta, tomara que ele não acorde. Porque o dia que esse cara acordar... Ele vai fazer um estrago. O dia que ele entender quem ele é, e mesmo dentro das limitações que ele tem, ele vai arrebentar. Ele vai mudar muitas vidas. Ele vai transformar negócios. Ele vai impactar vidas. Ele agora vai deixar de ser simplesmente um cara que faz financiamento para poder transformar vidas. O acesso que Deus dá através da habilidade trabalho, ele vai usar para poder transformar vidas. Então, a minha cabeça ela funciona o seguinte. Toda vez que eu sento com alguém, não é sobre o negócio. E as pessoas me procuram sobre os negócios. Mas ela mal sabe que eu estou o tempo todo olhando dentro dos olhos dela, tentando sentir, Deus,
O que está acontecendo com essa pessoa? É parecido com o que eu senti? É aquele vazio que eu tinha? É aquela incerteza que eu tinha? Eu não sabia. Deus, eu entendo, eu não sabia o que fazer. Aí você começa o quê? O Espírito começa o quê? A conectar. E quando ele conecta, o que sai da sua boca entra rasgando. No aí a pessoa faz pessoa. assim. Puta, Lúcio. O que aconteceu aqui? Eu achei que eu vinha para isso e foi para outra coisa. Aí você se sente. Aí você pega e fala, como é que eu me sinto? Gratidão. Eu falo, Deus, obrigado. Eu só estou fazendo o que eu fui chamado. E o que você foi chamado, ele tem que ser natural, Rogério. Sim. Tudo que Deus preparou para você, quando você entende que você foi feito, que você pode, se torna natural. Não é mais difícil falar em público. Dá o frio na barriga? Dá, porque é normal. Normal. Mas não é difícil estar compartilhando minha história com você. Porque é natural. Não é difícil falar. A evolução se torna natural também? Totalmente. Eu acredito, é natural, mas continua tendo que ter o esforço. Seu esforço. O compromisso. Agora, prosperidade é natural. Evolução é natural. Uma criança, o que ela precisa fazer para poder crescer? Nada. Ela recebe a comida, ela recebe o alimento, ela vai crescendo. Não fica lá você ajustando o alcinho, cresce agora. Opa, deixa eu puxar aqui para crescer mais. Tá na hora. É natural. Tudo que Deus fez, ele fez para que fosse natural. Aí o homem, o diabo, o que for quem você acredita, veio para distorcer quem você é. E quando ele consegue distorcer quem você é, acabou. Ele não precisa fazer mais nada. Ele só distorce quem você é. E é por isso que a maioria das pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, estão buscando o que aqui? Dinheiro. Mas por quê? Porque foi o que foi falado. Sonho americano tem a ver com dinheiro. E é o que as pessoas buscam. Só que quando você busca dinheiro, passa 5 anos. Eu falo que tem as pessoas que eu conecto de 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25. Acima de 25, eu te falo, é até mais trabalhoso. Porque quanto mais tempo passa você em busca de dinheiro... Mais enraigado fica. Não, menos você sabe quem você é. Quanto mais tempo no dinheiro. E aí você não sabe nem quem você é. Tudo é sobre o dinheiro. E a pessoa está simplesmente ali, ó, vivendo. E eu converso com pessoas que têm 1 milhão, 2 na conta. E elas falam, não, Lúcio, me dá um negócio porque é o que eu preciso. Eu falo, não é. Você não precisa de um outro negócio. Você precisa saber o que você quer, quem você é, o porquê esse vazio tá te regaçando aí dentro. Vamos. Aí sabe como é que você faz? Perguntas. Aí a pessoa se quebra toda, ela fala, caramba. Aí o melhor de tudo, quando você aprende a fazer perguntas para você mesmo. Mas não só perguntas, você tem que aprender a responder com verdade. Para pensar quantas vezes você pergunta e você responde o quê? A maior mentira. A maior mentira. Nós perguntamos, sabemos o que é e fala, não, o Rogério não faz, por que eu tenho que fazer? É sempre uma mentira, é sempre uma desculpa. Sempre um parâmetro para justificar. Sempre. Lúcio, hoje você está com os livros, está com as mentorias, está com os seus programas de treinamento, está com os seus projetos. A pessoa que quiser te conectar, conhecer mais você, seu canal no podcast, suas redes sociais, como que elas fazem para conhecer mais o Lúcio Santana? Olha, você pode me seguir no Instagram, eu sou Lúcio Santana. Você pode entrar no meu site, luciosantana.com, e sobre o nosso projeto aqui nos Estados Unidos, que é um Money Offer Deal, nós vamos ter agora dia 26 e 27. 26 nós vamos ter em New Jersey e 27 em Atlanta. É um projeto que vem para poder ajudar os brasileiros, empreendedores, pessoas que talvez querem também se tornar um empreendedor, né? O que eu vejo que o Money Offer toca mais? Ele traz uma consciência de negócio que você não está enxergando dentro do seu negócio. Olha que doido. Uau, é doido. Você tem um negócio fazendo há 20 anos, fazendo o quê? Buscando o quê? Dinheiro. Chegando no seu trabalho todos os dias para buscar dinheiro. Aí sabe o que acontece com as oportunidades? Vão passando. Aí você pega o mundo de hoje, a velocidade que as coisas acontecem hoje, a tecnologia do jeito que está hoje,
Se você continuar fazendo isso e você acha que o seu negócio vai estar aberto daqui 3, 4 anos, não vai. Não vai. Então, nós trazemos tendências, nós trazemos a visão de quanto vale a sua empresa. No último evento, acho que 80% levantou a mão que não sabia. Aliás, 20% levantou a mão dizendo, eu sei quanto vale minha empresa. O resto falou, não tem nem ideia. Nem ideia. Aí eu pergunto para você, se você mal sabe quanto vale a sua empresa, e você? Entendeu? Será que você parou para pensar o valor que você tem? E aí é duro. Eu não tive coragem de fazer essa pergunta no dia que eu estava palestrando. Mas eu acho que seria uma pergunta que chocaria muita gente. Porque se você não parou para os negócios, para a vida pessoal, provavelmente você está fazendo a mesma coisa. Aí eu falo, se você sabe quanto vale, agora você pode também o quê? Aprender o que você tem que fazer para valer mais. Isso. E aí, de novo, Porque já tem... se você sabe quem você é, caçamba, você consegue gerar valor, você consegue transbordar na vida das pessoas. E consegue desfrutar da sua vida também. Só porque você sabe quem você é. E aí vai. O que, assim, tem ficado mais claro para mim, não é sobre negócio, é sobre pessoas. Os negócios é só o caminho para transformar vidas. Os negócios me dão o quê? Acesso para poder conectar com grandes empresários. Aí o que eu faço? Ele me procura para mudar os negócios. Eu vou e mudo a vida dele. Eu trago ele para poder pensar de uma forma diferente. Acessar algo que ele nem imaginava que iria acessar. Hoje, eu não misturo negócios com o lado espiritual. Antigamente, eu achava que negócios. Espiritual. Hoje, eu vejo que tudo está ligado. Na mesma linha. Tudo está aqui, ó. É espiritual. Nós só estamos aqui de passagem. Sim. Só isso, por um tempo, por 70, 80, 100 anos. Agora, se nós olharmos tudo como negócios, tudo como dinheiro e não se conectarmos, nós vamos simplesmente só ter passado aqui. Só mais um. Lúcio, depois de tanto ensinamento, depois de tanto transbordo, tem espaço ainda para uma mensagem final? Tem, mas antes, quero te dar de presente meu livro. Esse livro aqui é o segundo livro. Sim, tá? sim. Eu falo que quando eu terminei o primeiro, que o nome Autogestação, o que acontece no final? Foi uma analogia, eu fui comparando uma gravidez. Você tem que crescer. Eu fui comparando o processo. Sabe quando você fica grávido, fica surpreso, tem medo de espera os 3 meses para ver se vai... Vai. Aí depois a barriga cresce, as pessoas começam a te ver crescendo. Aí começa a crítica. Nossa, engravidou. Nossa, como tá gorda. Nossa, não sei o quê. É mais ou menos o que acontece na sua vida quando você decide a se tornar uma outra pessoa. Que analogia, cara. E quando eu terminei o livro, eu escrevi no final. E agora? Porque eu tive um momento de dúvida se eu lançava o livro ou não. E eu falei, eu preciso nascer. E eu só vou nascer se eu pôr para fora e lançar. E aí no final eu falo, e agora? Eu preciso continuar crescendo. E aí nesse livro eu coloquei aqui, para seguir crescendo. Ou seja, você descobre quem você é. Obrigado. E depois você só tem que o quê? Continuar crescendo. Então daqui uns dias já vem maturidade. Tô dando... O que eu acredito... Eu já tenho. Como diz, é o próximo passo. Ó, quando você, assim, entra num processo... Ele é interativo, né? Ele é. Por quê? Porque eu gosto das coisas simples. Rogério, quando eu entendi que o que parecia tão complicado acontecer, eu entendi que é simples, eu nunca mais quis mudar a minha forma simples de me comunicar. Então, você comunica simples, mudança é simples. É simples, só que tudo foi colocar na nossa cabeça aqui. Tem que ser complexo. Outra coisa, você só pode ensinar alguém se você for perfeito, tá? Não, eu vou te ensinar se aqui eu estou acima do nível de conhecimento seu, mesmo eu não sendo perfeito, eu vou te ensinar. Assim como eu vou aprender com alguém que sabe mais. Acabou. Entendeu? Olha lá naquela câmera. E a entrega do dia. Eu diria para você que está assistindo, né, que pôde pegar um pouquinho aqui da nossa mensagem, é que muitas pessoas dão desculpa que precisa de dinheiro, não tem acesso ao ambiente X para que pudesse acontecer uma mudança. E eu falo para você, tudo que você precisa é parar agora, tá? Vai no seu canto lá, sozinho, e começa a fazer perguntas para você. Quem eu sou?
qual é o meu chamado? Deus, mesmo você sendo imperfeito, mesmo você se sentindo ninguém, Deus, o que eu vim fazer aqui? Tá? E aí eu quero que você faça uma coisa, responda com verdade. Eu demorei, e é doido porque pode ser que hoje você não vai ter essa resposta, uma semana, 2. Eu acredito, Rogério, que eu demorei 2 meses para ter coragem. Eu sou muito visual. Então, eu tinha a visão de um outro Lúcio com uma capa no canto dizendo, hoje você não conversa comigo, eu não te dou uma resposta verdadeira. Olha que doideira. Aí eu chegava no dia seguinte, e aí, Lúcio, conversa comigo, me responde de verdade quem você é. Aí ele falava assim, É muito doido porque é como se fosse hoje o dia que ele virou e falou assim, então tá, você quer saber quem você é? Toma. Eu vou falar pra você, é chocante. É chocante porque impacta. Isso. Você fala, caramba. Só que se você fica firme ali, você começa a descobrir. O primeiro momento, chocante. O segundo, você começa a falar, caramba, é assim. E depois você começa a falar, como Deus me fez tão inteligente. Maravilhoso. Como assim? Aí você começa a conectar com você. Conectou com você, você conecta com Deus. Aí você fala, eu sou assim. E do mesmo jeito que eu sou, eu vou continuar cumprindo o que eu fui chamado. Então, gente, não precisa de dinheiro. Precisa de posicionamento e coragem para encarar quem você é. Eu acho que foi o meu maior desafio da minha vida é ter coragem de me encarar. E sabe qual foi o grande ensinamento aqui hoje? E aí, é uma coisa que é interessante. Desde a primeira vez que eu fui seguir as suas redes sociais, eu sou Lúcio Santana. E se eu falar pra você que foi duro eu colocar aquele nome? Cara, mas sabe por quê? Porque quando eu coloquei o nome, eu falei que arrogante. Eu não sou nada. Isso tem 2 anos. Olha que doideira. Hoje, quando eu falo eu sou Lúcio Santana, eu não tenho problema nenhum. Sim. Porque eu sou em tudo aquilo que Deus me chamou. Eu sou, cara. Plenitude. É plenitude dentro da sua... Sabe quando você entende que você é imperfeito, mas você busca o melhor? Isso. Acabou. Isso é viver em plenitude. Quando você não esconde, você vive em plenitude. Lúcio, Valeu. Cara, dizer que é muito mais do que eu esperava, não é, porque eu sei quem está sentado aí na frente. Apesar do pouco tempo de convívio, eu já sabia quem estava sentado aí na frente. Porque você já demonstrou isso para mim várias e várias vezes. Então, muito obrigado. Não por estar sentado na minha frente, mas estar transbordando na vida de milhares e milhares de pessoas, tá bom? É aquele Galera, muito obrigado. Olha só, o Lúcio te deu uma tarefa, que é você ir para o seu canto, se perguntar quem é você, fazer perguntas para você. E eu vou te dar mais uma tarefa. Depois que você fazer a tarefa do Lúcio, você vai voltar nesse vídeo, que eu vou te dar esse prazo. Você vai voltar nesse vídeo, assistir de novo com uma nova visão, com a visão já dessas respostas das perguntas que você está fazendo e clicar no aviãozinho e transbordar. Se você acredita que você não tem a capacidade ainda de transbordar com o seu conhecimento, transborde com o conhecimento dos outros, com a experiência dos outros, que isso vai te instigar a um dia você transbordar o seu conhecimento. Então, mete o dedo nesse aviãozinho, transborda para todo mundo. Se você não chegou agora no nosso canal, já se cadastra aí, assina o nosso canal, coloca o sininho, assina o canal do Lúcio Santana também e vamos fazer uma corrente de transformação nas nossas vidas para a gente poder transformar a vida das outras pessoas. Beijo no coração, te vejo semana que vem com mais um episódio no nosso Pod Selva. Mais que sobreviver, dominar.